Olá, meus irmãos, boa noite. Jesus nos abençoe. Para a abertura do nosso trabalho, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Vós, que dizeis? E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Lucas, capítulo 9, versículo 20. Nas discussões propriamente ditas do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre, na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscaram títulos convencionais, numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a esperança nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desavorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários de direitos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. E agora vamos orar. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com Tua presença, apesar de uma certa distância física, mas juntos em pensamento e em coração no nosso canteiro de fraternidade. Rogamos, Senhor, a presença amiga da equipe espiritual em nossos lares e também no nosso canteiro, sempre nos trazendo boas energias, bons pensamentos. Rogamos que nossos irmãos também em estado de equilíbrio possam encontrar a paz, o sossego, possam construir em meio a toda essa pandemia, Senhor, um local seguro para repousar os seus pensamentos, refletir sobre si mesmo, sobre os acontecimentos, extrair daí, dessas reflexões, boas ideias inovadoras e boas ações. Rogamos também aos nossos irmãos que estão nas prisões, nos manicômios, nos hospitais, que sejam também atingidos por essa onda de boa energia. E assim, Mestre amado, convicto da Tua presença, da Tua permissão, da Tua intuição junto ao nosso irmão Oscar Calmon, que irá trazer um pouco dos seus conhecimentos, estamos dando início à nossa palestra dessa noite, que assim seja. Então, com vocês, meus irmãos, nosso irmão palestrante, Oscar Calmon, a quem cabe a exposição dessa noite, que assim seja. Olá, queridos amigos, queridos companheiros, estimados confrades do canteiro da fraternidade. Jesus nos abençoe, nos conceda paz e nos conceda bons instantes de estudos juntos. Eu queria agradecer inicialmente pelo tema que me foi dado, convite à perseverança,
um texto de Joana de Ângeles, muito bonito, um texto que traz muitas reflexões, como sempre, né? Os textos de Joana são textos de muita reflexão, de muita profundidade. Eu queria completar, obviamente, esse texto com outro texto dela, que é um texto que está no livro Seja Feliz Hoje, cujo título do capítulo 19 é Persevera Tu, que também fala sobre a perseverança. Extrair algumas matérias, alguns tópicos desse texto também dela. Enfim, sobre tudo dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita, né, dentro da própria experiência de vida que temos, os materiais para nós, enfim, elaborarmos essa exposição de hoje, né? A perseverança, ela naturalmente é uma virtude espiritual muito significativa. Eu diria mesmo que ela é a síntese de muitas outras virtudes, porque essas virtudes estão todas interligadas entre si, né? Então ela é a síntese de muitas outras virtudes, e a única forma que o espírito tem de realmente prosseguir, né? É como o próprio texto do Evangelho: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí, né? Então note como Jesus ele vai trazer esta virtude, essa conduta, como a conduta central de tudo, né? É uma conduta central de tudo. É como se o espírito estivesse mesmo, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho, envolvido em certo teste, né? Em certo exame perante ele mesmo, porque isso não é um exame perante Deus no sentido que nós conhecemos. Não é Deus que vai julgá-lo, é ele mesmo que vai estabelecer para si a ideação, né? A ideia de que ele conseguiu ou não os títulos intelecto-morais para ser salvo, né? E salvo aí é ser salvo da roda das reencarnações materiais, em mundos muito materiais, da roda da vida, das trevas de si mesmo, né? Das trevas de si mesmo, das consciências de culpa que o próprio indivíduo vai estabelecendo ao longo de muitas vidas, onde ele não vai conseguindo resgatá-las, né? Transmutá-las, né? Você transmutar, quer dizer, transformar aquilo que foi mal, uma decisão equivocada, um erro, né? Em algo bom, né? Então ele não vai conseguir drenar essas matrizes internas do seu psiquismo, e elas vão continuar lá até que ele consiga, né? Então é nesse sentido, por isso que a expressão perseverar vem de perseverare, vem do latim, né? Que significa dizer per, significa através de, né? Ou por, no sentido de uma passagem, né? Per significa por, severus, que significa aquilo que é sério, aquilo que é estrito, aquilo que é rigoroso. E no caso, aquilo que é rigoroso na forma da lei. Não é isso que vai interessar para a gente, né? Aquilo que é rigoroso na forma da lei, né? Então, perseverar é per mais severus, que quer
traduzir exatamente isso. Conduta daquele que sempre que anda, que se pauta, que se conduz conforme a lei. Né? Conforme a lei. E a lei está onde? Na consciência. Olha aí, nós estamos chegando, né? Estamos aí compondo assim, a ideia, o quadro do nosso tema. Então a lei está onde? Segundo os Espíritos, Livro dos Espíritos, a lei está escrita na nossa consciência. Né? Então é nesse sentido que aquele que segue a consciência cumpre a lei. Não há erro, não há como errar. Não há como errar. Porque diante de um fato, diante de uma situação, você para e reflete. O que é o correto aqui? A consciência lhe diz na hora, o correto aqui é fazer isso. Porque ela é feita para isso, ela existe para isso. Ela existe para o indivíduo consultá-la. E à medida que o indivíduo não a consulta, mesmo assim ela aparece. Tanto que nós sabemos que fizemos o errado. Sabemos que fizemos o errado. Aí vamos dar aquelas desculpas que nós sempre damos. Não foi isso, não foi bem assim, olha, eu só fiz isso por isso, e etc. Aí vamos dando as desculpas, aí vamos seguindo. Mas isso não nos torna salvos, ou seja, isso não nos torna pacíficos internamente. Nós não seguimos pacificados, não seguimos. Seguimos angustiados. Não é? Seguimos angustiados, porque sabemos que fizemos o errado. Então, perseverar é uma conduta de prevenção. É uma conduta de prevenção. Perseverar é uma conduta de prevenção. É uma conduta de observação da lei. Portanto, de observação da consciência. Para que não nos equivoquemos. Aqueles que perseveraram, eles conseguiram realizar o que é a sua tarefa, aquilo que ele foi destinado a fazer, de acordo com o grau de consciência e de entendimento que tinham. Então, é como se nós descobríssemos que temos um compromisso, e temos, claro que temos, não é? E temos um compromisso. A questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem a Kardec, não, todos foram criados, todos os espíritos foram criados, simples e ignorantes, porém com uma tarefa, com uma missão, né? Como eles dizem, uma missão. E essa missão, obviamente, é a missão da sua autorrealização, né? Da sua autoedificação, do seu progresso pessoal, trabalhar pelo seu progresso pessoal. Para isto, nós recebemos recursos. Lembram da parábola dos talentos? Um senhor ia viajar, e então deu 5 talentos a um servo, 2 talentos ao outro, e 1 talento ao terceiro. O que recebeu 5 talentos, aplicou, desenvolveu aqueles recursos que recebeu, né? E quando o Senhor chegou, ele então, para tomar contas depois de um tempo, né? Que no nosso caso é o tempo de encarnação, né? A gente traduzindo para a linguagem espírita, é o tempo de encarnação. Quando chegamos no momento da desencarnação, aí sim virão as prestações de contas. Teremos que prestar as contas, né, daquilo que recebemos para atuar na vida física. E então, o que está lá? Aí o Senhor diz, bom servo e trabalhador, porque foste fiel no pouco, eu te concederei o muito. O muito é o quê? Outras tarefas. O muito são as aquisições espirituais maiores, mais dilatadas. Olha aí. Então, o que o espírito quer, na verdade, é se credenciar para novas tarefas. É isso que o espírito busca.
né? Aqueles que já atinaram para a sua realidade de espírito, aqueles que já entenderam que, na verdade, eles são portadores de recursos que precisam ser desenvolvidos e começam a se apartar, a se separar da vida material. Porque ninguém vai se tornar um espírito de altíssima elevação preso às coisas materiais, não. É incompatível, é exatamente o movimento no sentido contrário. Se estamos presos às coisas materiais, não conseguiríamos galgar amplitudes espirituais. Incompatível, porque é uma decisão que temos que tomar. E como decidimos se estamos presos ou não à vida material? Na vida material. Eu não tenho como decidir isso fora da vida material, ou seja, na vida espiritual. Por isso temos que reencarnar. Reencarnamos para isso, reencarnamos exatamente para aprendermos a dosar essa nossa relação com a vida material, com as paixões, né, aquelas coisas mais assim positivas, arrebatadoras e tal. São muitas reencarnações vivendo assim, presos, né, sequestrados pelos bens materiais. Mas é óbvio que à medida que vamos nos desenvolvendo em cada encarnação, vamos retornando no espiritual, vamos avaliando naquilo que não fizemos dentro dessa atividade de desapegar-se das coisas materiais. Então, recebemos novas oportunidades e novos recursos. E é preciso, então, perseverar nesse objetivo. Por isso é um compromisso. É um compromisso. Recebemos tarefas que terminamos mal executando essas tarefas em relação à família, né? À esposa, aos filhos, ao trabalho profissional, porque nós terminamos achando que precisamos de mais coisas materiais. Então, nós, nas nossas atividades profissionais, sempre nos julgamos mal remunerados. Ou nas nossas atividades familiares, né, nós sempre julgamos que somos melhores ou superiores. Queremos impor as nossas ideias à esposa ou ao esposo, no caso das mulheres, né, ou ao companheiro ou à companheira, enfim, ou queremos impor aos filhos, né, e aí criamos ali determinadas marcas no psiquismo dessas pessoas. Porque é como vemos que as nossas ideias são melhores, mas isso é um apego. É um apego a si mesmo, às suas próprias ideias, que vão gerar o quê? Os narcisismos, né? O narcisismo das pessoas, né? Que é a ideia de amar a sua própria imagem, o seu próprio modo de pensar, né? Então, isso é uma paixão, um apego dos mais graves, né? Porque terminamos não vendo ninguém. Passamos a ver apenas a nós mesmos. Né? Então, nesse sentido, porque foste fiel no pouco, eu te concederei o muito, e este muito é a amplitude de visão espiritual, são novas tarefas mais espiritualizantes, e é isso que o Espírito quer, porque o que o Espírito quer, na verdade, é crescer. A sua própria essência, a sua própria natureza é para crescer, a fim de se encontrar com o Pai. Mas isso não se dá de uma hora para outra. Nós vamos vendo o Pai e ele vai se revelando para nós à medida que a nossa visão espiritual vai se ampliando. Precisamos ir retirando entre nós e Deus as coisas materiais. Precisamos ir retirando. Né? Às vezes colocamos determinadas oferendas, que está entre nós e Deus, mas ele não quer isso. Ele não quer oferendas. Ele quer que você cumpra com aquilo que você se comprometeu. É o compromisso evolutivo. Que o nosso compromisso, por nós sermos ainda espíritos muito pouco evoluídos, são pequenos, mas precisamos cumprir. Senão, não passamos as outras etapas. É este muito que ele está se referindo na parábola dos talentos. Então é nesse sentido que, na verdade, o espírito passa, o espírito perseverante, aquele que age com perseverança, ele sabe que o que ele passa é inevitável. O que ele passa é inevitável, ele tem que passar, porque é um caminho para evoluir.
É um caminho para evoluir. Ele sabe disso. Mas só a alma com um pouquinho assim, de maturidade, um pouquinho de discernimento, vai adquirindo. Porque as repetições das várias reencarnações vai cansando o espírito. Ele vai vivendo nas mesmices. Muitos até vão se suicidando. Vão renascer e vão se suicidando. Vão renascendo e vão se suicidando. Ou com suicídio direto, ou aquele suicídio do autoabandono. Não há nenhum compromisso. Tudo pode, tudo a vida leva você, né? Com as viciações, o álcool, drogas e outras viciações, que a vida vai passando e você não vai realizando absolutamente nada de concreto, porque nada lhe atrai, nada aparece para você como algo de sustentação real, porque a sustentação real está em amar. E a fonte do amor é Deus. Então, a vida se torna vazia, uma vida vazia, uma vida sensória, corporal. Quando o corpo cansa, dorme até não... Porque não há compromisso. Não tem o que alcançar. Não existe o que alcançar. Não tem compromisso. São as pessoas que transitam na vida de forma vazia. Mas a vida é muito rica. A vida é rica de ideais. Não é? A vida é rica de ideais. Só vivem aqueles que têm ideais moralizantes. É a medicina para salvar vidas, é a educação para ensinar pessoas, é a psicologia para resgatar psiquismos. Olha aí. Enfim, todos os ideais que temos, não é? Todos os ideais, todas as profissões têm ideais. Não é? Seus ideais de auxílio ao próximo. Você é remunerado, mas você não vive para a remuneração. Você precisa dar remuneração, mas você não vive para a remuneração. Porque você quer algo mais. Você sente que fazer o bem para as pessoas, mesmo dentro do seu campo profissional, é o que lhe dá vida, é o que lhe concede sentido para viver. Então você sabe que é inevitável. À medida que você vai se espiritualizando, à medida que você vai percebendo um caminho espiritual e vai ficando mais concreto a existência de Deus e o que Ele aguarda de nós, aguarda da humanidade, aguarda da sua criação, essa perseverança, esse sentido de cumprir a lei, porque a lei é a expressão de Deus, e, portanto, cumprir a consciência, observar a consciência, é à medida que nós vamos nos sentindo mais fortalecidos para nos sonegarmos às tentações. Qual é a tentação? A tentação de viver o passado. O descompromisso, o abandono, etc. Nós vamos vencendo e vamos nos alegrando em torno disso. Essa é uma tarefa, é um trabalho individual. Não pode uma pessoa fazer isso por você. Não existe. É você que tem que fazer por você. Porque é você que se autoedifica, se autoconstrói. Então o espírito, ele passa a ter uma autodeterminação para fazer. Olha aí. Ele é autodeterminado. Não vemos essas pessoas assim, autodeterminadas? Nós vemos, nós as conhecemos. Você diz, rapaz, que determinação dessa pessoa. Está passando por isso, está passando por isso, está passando por isso, está passando por isso, mas segue intimorato ali na sua jornada, na sua caminhada, apesar dos abalos graves, das perdas significativas, mas o indivíduo segue, porque ele sabe. Olha a expressão que eu estou usando, viu, gente? Sabe. Quer saber? É aquilo que é patrimônio do indivíduo. É patrimônio do próprio indivíduo. Então, ele sabe que terá que viver uma vida com bom ânimo para suportar. Olha aí, o bom ânimo aparecendo como uma das características, uma das virtudes agregadas ao perseverante, né? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Jesus até se refere a isso. Na vida tereis aflições. Tende bom ânimo. Olha como ele fala. Eu venci o mundo.
É assim que ele fala? Eu venci o mundo. Não quer ter bom ânimo. Ânimo é a expressão masculina de ânima. Ânima significa alma. Ele diz: tende bom ânimo, haja na vida com a sua alma. Ou seja, pense com a sua alma. Decida com a alma, haja com a alma. Não tem aquelas pessoas que agem com a alma na vida? Elas não agem com o corpo. Elas não pensam no corpo. Elas já pensam no espírito que são. São pessoas espiritualizadas. E espiritualizam tudo que fazem. Não, mas você vai ter uma perda, você sabe, né? Vai ter isso, vai ter... Não, meu amigo, não tem problema. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a minha integralidade moral. A minha inteireza moral. Olha aí. Olha assim, bem, gente. Quando esse despertamento já está no indivíduo, ele vai morrer. Porque ele vai atuar na vida com responsabilidade. Vai atuar com... Ele está sob exame. Nós estamos todos sob exame. Sabe aquele cara que tem uma fração de poder, né, qualquer dentro de um país? Ele que se engana achando que nada daquilo tem a ver com ele. Mas ele, na verdade, é aquele que está sob exame. E que haverá muita inquietude espiritual, porque já está acontecendo nele. Muita angústia interna, porque a tarefa dele era outra, não é do modo que ele está executando. Então são pessoas, na verdade, atormentadas internamente. São atormentadas internamente. Né? E aí vão se tornando pessoas cada vez mais violentas, pessoas que vão valorizando cada vez menos a vida, e etc, porque já andam no automático da sua emoção inferior. São vencidas, né? São vencidas. São pessoas vencidas pela sua própria inferioridade. Ainda não é o momento. Terão que retornar para cumprir outras tarefas, outras jornadas, às vezes submetidas a condições reencarnatórias muito mais difíceis. Olha aí. Então o perseverante, ele não quer perder a oportunidade, ele sabe da importância dessa oportunidade. Ele sabe que isso tudo vai ser feito dentro de um lapso de tempo. Um lapso de tempo. O tempo de uma encarnação, que para ele aí vai depender de cada pessoa. Para alguns é até os 20, outros aos 30, outros aos 40, outros aos 50, outros aos 70, depende de cada um. Né? Depende de cada um. Então, muitos até são tão perseverantes, são tão lidadores com a lei, com a consciência, que eles avançam muito mais até. Eles avançam muito mais. Então, ele sabe que se ele for perseverante, ele receberá os acréscimos de natureza moral. Olha aí. De natureza espiritual. Aquilo passa a ser o quê? Patrimônio dele, é patrimônio do espírito. O que é uma aquisição espiritual? É uma aquisição do espírito. Ficou para o espírito, é dele. Ele não compra isso. Você não compra aquisições espirituais. Isso não se vende. Isso é conquistado dentro das tarefas. Né? Dentro dos embates, dentro das refregas que tem na vida, né? Das situações difíceis onde a gente tem que usar o intelecto para ativar o intelecto, para poder conseguir fazer. Olha aí. Tudo isso. Então não é uma questão simples. Há muito trabalho, né? Há muito choro, há muita dor, há muitas conquistas, há muitas alegrias dentro dessas conquistas, claro, também. Não é só choro, mas há muitas alegrias. Há uma alegria íntima de não ter cedido a uma proposta inferior. Há muita alegria que o espírito passa a ter.
né? Existem muitos sacrifícios a se fazer. Você olha, você pesa, você mede e você segue. Não, eu vou suportar. Humilhações, abandonos, violências, mas você segue. Mas indiferenças, olha, indiferenças que são gravíssimas para a formação de alguém, viver com pessoas que são indiferentes a você é muito difícil, não é uma tarefa fácil. Mas o perseverante segue e vence, ou não. Se ele não tiver perseverança, ele não consegue. Então ele vai ter pessoas nesse meio de caminho, dentro dessa etapa que vão ser seus perseguidores. Vão ser perseguidores. Você vai conviver com eles na família. Perseguidores na família. Perseguidores no seu trabalho. Perseguidores no seu país, porque às vezes você tem uma opinião política e grupos políticos dominantes perseguem você muito, em tudo. Né? É muito comum nos regimes totalitários, nos regimes que querem se afirmar como regimes impositivos. É muito comum. Há perseguições dentro do próprio casal. Existem perseguições ali também. Nas relações de pais e filhos. Além dos perseguidores, dentro desse campo sacrificial, você vai ter os desertores. Quem são os desertores? Aqueles que também tinham um compromisso junto com você para realizar as tarefas para vencerem juntos. Mas eles não suportaram a tarefa. Desistiram. Você tem que respeitar, é óbvio. Mas a sua situação ficou um pouco pior, porque agora você está só. Mas você tem que prosseguir. Você não pode parar. Em muitos casos, esses desertores, eles não suportam a própria deserção, a fuga da tarefa, né? E o que é que eles fazem? Eles começam a perseguir você. Os desertores, muitas vezes, passam a se tornar os seus perseguidores. Eles são perseguidores encarnados, mas também perseguidores desencarnados, que tentam estabelecer processos obsessivos, processos de influenciação para você desistir do seu crescimento espiritual, da sua autoiluminação. Mas você, se perseverar, segue mesmo dentro de todos esses quadros difíceis. Você vai precisar manter a vigilância e manter a oração. E suportar. Vai acabar. Vai acabar. Porque o perseverante, ele sabe que após todos esses embates, ele sabe, tudo vai passar. Então ele vai construindo e aprimorando um estado esperançoso. O perseverante, ele é esperançoso. Ele sabe, a fé dá essa dimensão. Lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, mãe da esperança e da caridade. Então a fé é um negócio muito curioso, porque a fé, ela promove um fenômeno psíquico muito importante, muito interessante. A fé, ela lança luzes sobre o futuro. É como se o futuro se abrisse, o indivíduo movimentado pela fé e a pessoa percebe aquele estado moralmente melhor mais à frente. Ele sabe que existe, então ele vai. Não, eu sei que existe. Não é algo imaginativo. Não, ele sabe. Notem que eu estou usando a expressão o tempo inteiro, saber, ele sabe. Não é um saber meramente intelectivo. Eu li. Não, é um saber interno. É um saber interno que se converte em convicção.
É como o Berto Holden, ele chama essas pessoas de sapientes, aquele que tem uma sabedoria, mas não é só da informação. O sapiente é aquele que sabe porque sente, porque tem a intuição exata de que é. Então prossegue, firme. Ele não desiste. É o perseverante. Então, ele compreende que se ele se ajudar sendo perseverante, os bons espíritos vão ajudá-lo. Deus vai ajudá-lo. Jesus fala isso, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha Jesus. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Em tudo. Porque não vamos fazer essa tarefa sozinhos, nós estamos com suportes. Às vezes suportes encarnados, né? O pai, a mãe, amigos, esposo, esposa, pessoas queridas que estão ali dando suporte para você vencer a sua viciação, né? A viciação da inércia, da preguiça de crescer. Então, ajuda-te, ou seja, mobiliza-te nas tuas forças e o céu te ajudará. Então, é nesse sentido que o perseverante, ele vai construindo um caminho iluminado. Um caminho iluminado. Joana de Ângeles, quando abre esse texto, ela diz assim: nunca diga que você não pode. Nunca diga que não é possível. Aí ela esclarece: o que não é possível naquele momento. Mas depois de reunir os recursos necessários, é possível. Ela, como Joana fala, né? Interessante. Agora é possível fazer, porque o Espírito sente que é possível. As grandes obras que foram realizadas, todas elas, quando você olha aquele campo vazio, poxa, aqui daria um abrigo para idosos, né? Uma creche para crianças, ou um hospital, ou uma instituição, enfim, que fale do bem, que fale do amor, que daria. Mas não dá não tem nada, eu estou sozinho, não tem como fazer isso, é muito difícil, eu vou desistir dessa ideia. Mas ali era a sua tarefa. Você já imaginou se a irmã Dulce, por estar sozinha no início, desistisse? Não teríamos essa obra gigantesca que temos hoje. E que dela geraram outras obras. Você já imaginou se Divaldo Franco e Nilson Pereira, no início, desistissem? Não teríamos a Mansão do Caminho, não teríamos o Centro Espírita, nem a obra, nem o Centro Espírita. Não teríamos nada. Então, as grandes realizações, elas só podem nascer de corações perseverantes. De corações perseverantes. Corações que estabelecem metas, corações que percebem as ocorrências que vão acontecendo, porque o perseverante, ele começa a perceber o seu planejamento reencarnatório. Ele passa a perceber que aquela tarefa é dele. Não, eu tenho que fazer isso. Você sabe, é como se tivesse uma voz interna que dissesse, porque o planejamento reencarnatório, amigos, ele está no nosso inconsciente. Está lá, tudo planejado. Por que está planejado? Porque à medida que for chegando o tempo, que há uma perfeita sincronização, não é? Entre a tarefa a ser praticada e o tempo dela ser praticada. Então, à medida que o tempo vai passando, é à medida também que as situações vão acontecendo. E você vai ouvindo uma voz interior que vai lhe dizendo, isso é seu, olha aqui, você tem que fazer. Às vezes até uma imagem acontece. No caso de Divaldo mesmo, ele estava fazendo uma viagem de trem, aqui no subúrbio, quando ele adormece, ele então tem um insight, numa visão psíquica,
E nessa visão psíquica ele vê um campo, né, uma área grande, onde tinham muitas crianças brincando. Para lá, para cá, tinha adultos também, assim, olhando aquelas crianças, etc. E aí ele vê de costas um homem com uma certa idade, né, que depois ele diz que seria mais ou menos um homem de 65 anos, quando ele narra essa experiência. Né? E aí ele vai até andando em direção a este homem, e quando ele chega mais ou menos a uns 2 metros desse homem que está de costas para ele, o homem vira-se para ele. Quando o homem se vira para ele, ele percebe que aquele homem era ele, mais velho. Que ele era jovem nessa época, né? Muito jovem. Então ele percebe que era ele. Olha que coisa interessante. Porque isso estava dentro do planejamento reencarnatório dele. Era a tarefa dele. A tarefa se apresenta. Não acontece assim para os médiuns? É assim. Em dado momento, a mediunidade eclode, ou seja, ela se manifesta. É preciso ter perseverança para você seguir cumprindo a sua tarefa mediúnica. Vão ter embates, vão ter problemas, vão ter uma série de empecilhos, você vai ter que estudar, aprimorar-se, reelaborar-se, mas é a sua tarefa. Então, o perseverante é aquele que busca identificar, que busca cumprir o seu planejamento reencarnatório. Não nos preocupemos tanto, o planejamento reencarnatório ele vai aparecendo, ele vai surgindo através dos fatos que vão acontecendo, as pessoas que vão aparecendo, com ideias, vão propondo que elas também estão, na maioria das vezes, dentro desse conjunto de realizações, porque ninguém faz nada sozinho. Divaldo teve uma visão psíquica, outros têm sonhos. Outros sofrem um impacto qualquer de um fato, um acidente, uma ocorrência, um perigo de vida, que vai chamar a atenção dele para a necessidade de trabalhar naquilo ali. Então é neste sentido, meus amigos, que nós precisamos construir essa virtude de perseverar. Não vamos desistir. Se desistimos de alguma coisa que iniciamos, retomemos a tarefa. Os bons espíritos estão aí, nós ainda estamos na encarnação. Retomemos a tarefa que foi postergada, a tarefa que foi retardada, a tarefa que foi seccionada no caminho para voltarmos a realizá-la. Se for tarefa sua, olha o que eu vou dizer a vocês, você saberá. Por que você saberá? Porque a sua consciência, olha a consciência aí, ela vai aparecer no campo mais externo e vai dizer: você está bem, estamos quitados, você está cumprindo com a sua tarefa. Ela vai aparecer para dizer isso, a consciência. A lei não é só para... Não, pelo amor de Deus. A lei também é para apresentar-se como cumprida, como em cumprimento. Porque um planejamento reencarnatório, ele se torna para o espírito o quê? Uma lei. Que alguns vão chamar de lei do destino, né? Lei do destino. Se torna um destino. O planejamento reencarnatório se torna um destino. Está lá, livro dos espíritos. Toda vez que há escolha, há destino. O que é o destino? Aquilo que você vai chegar. Você escolheu, a lei de causa e efeito, bom amigo. Houve a escolha, o efeito vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Você vai precisar realizar aquela tarefa para você, então, quitar com este compromisso. E todos os nossos compromissos, no nível que nós estamos, de evolução, são compromissos de reabilitação moral e espiritual. Tá certo? Então, amigos, são essas breves reflexões que eu queria deixar sobre este tema. Convite à perseverança. Os que perseveram até o fim, até o finalzinho ali da encarnação, estes serão salvos. Salvos do quê? Salvos das culpas que não terão. Né? Fazemos culpa porque violamos a lei
violamos os compromissos. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe. Após essa maravilhosa palestra, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter permitido esse maravilhoso contato com o seu Evangelho, através das palavras amigas do nosso irmão Oscar Calmon. Que possamos, Senhor, fazer transformar em nós essa vontade em ajudar o próximo, em fazer melhor, em ser melhor. Rogamos aos nossos irmãos que estão de alguma forma impactados por essa pandemia ou por qualquer outra dificuldade, que eles sejam atendidos em suas maiores dificuldades. E assim, Mestre amado, com a tua permissão, estamos finalizando nossa exposição doutrinária dessa noite, rogando sempre a sua companhia, e que assim seja. A todos uma boa noite, bom descanso.